Você já se sentiu como uma peça de quebra-cabeça tentando se encaixar no lugar errado? Aquela sensação incômoda, quase física, de que você está se forçando a caber em um espaço que simplesmente não foi feito para você. É um esforço exaustivo, uma dança silenciosa de contorcionismo emocional, onde você diminui partes de si mesmo, esconde outras e amplifica aquelas que você acha que os outros querem ver. Mas no final do dia, quando o silêncio chega, a verdade permanece, a peça ainda não se encaixa. E o vazio onde você deveria estar, o seu verdadeiro lugar, continua desocupado. Essa insistência em pertencer a lugares, a grupos de pessoas, a relacionamentos ou até mesmo a empregos que nos rejeitam sutilmente, ou nem tão sutilmente assim, é uma das fontes mais profundas de sofrimento humano. É uma batalha travada internamente, onde nossa necessidade de conexão e aceitação entra em guerra com nossa dignidade e nosso bem-estar. E se eu te dissesse que a maior demonstração de força, de sabedoria e de amor próprio não é lutar mais, mas sim ter a coragem de parar? A coragem de retirar a sua energia, a sua presença, o seu coração de um lugar onde ele não é bem-vindo. Feche os olhos por um instante. Imagine o peso que você carrega tentando sustentar pontes que só você constrói. Imagine a energia que você gasta tentando decifrar sinais, agradar pessoas que parecem indiferentes, provar o seu valor para quem já decidiu não enxergá-lo. Agora, visualize-se soltando essa corda. Como seria a sua vida se você redirecionasse toda essa energia para dentro de si? Para construir o seu próprio espaço, um lugar onde você não precisa se justificar para existir? Essa jornada que vamos começar hoje é sobre isso. É sobre a sabedoria de reconhecer portas fechadas e a dignidade de não ficar batendo nelas. Se você está em busca de mais paz interior, de fortalecer seu amor próprio e de aprender a tomar decisões que honrem quem você é, este conteúdo foi feito para você. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque hoje vamos aprender juntos a arte libertadora de ir embora. A dor silenciosa de não pertencer. Vamos ser sinceros, a dor de não pertencer é uma das mais solitárias que existem. É a solidão sentida no meio da multidão. É estar em uma sala cheia de risadas e conversas e sentir-se invisível, como um fantasma que observa a vida acontecer sem poder participar. Eu já estive nesse lugar. Lembro-me de situações, em grupos de amigos ou em ambientes de trabalho, onde eu me esforçava tanto para ser incluído. Eu ria das piadas que não achava graça, concordava com opiniões que não eram as minhas, tudo por um aceno de cabeça, por um convite para o próximo encontro, por uma migalha de aceitação. O custo emocional disso é altíssimo. Cada interação se torna uma performance. Você está constantemente em alerta, medindo suas palavras, analisando as reações dos outros. A espontaneidade morre. A alegria genuína da conexão é substituída pela ansiedade da avaliação. Você volta para casa sentindo um cansaço que não é físico, mas da alma. É o esgotamento de sustentar um personagem que não é você, na esperança de que, talvez, esse personagem seja mais amável, mais interessante, mais digno de pertencer do que o seu eu verdadeiro. Essa dor é silenciosa porque, muitas vezes, temos vergonha de admiti-la. Vergonha de dizer, eu me sinto excluído. Eu sinto que não me querem aqui. Admitir isso soa como uma falha pessoal, como se houvesse algo de errado conosco. Então, sofremos em silêncio, internalizando a rejeição como uma prova da nossa própria insuficiência. A verdade, no entanto, é que a falta de espaço para você em um determinado lugar raramente diz algo sobre o seu valor intrínseco, mas diz tudo sobre a incompatibilidade de energias, valores e momentos de vida. Um peixe não é um fracasso por não conseguir subir em uma árvore. Ele apenas está no ambiente errado. Reconhecer isso não é um sinal de fraqueza, é o primeiro passo para encontrar o seu oceano. Por que insistimos? As raízes do medo. Se é tão doloroso, por que continuamos insistindo? Por que batemos na mesma porta que nunca se abre? A resposta, na maioria das vezes, se encontra em nossas raízes, nos nossos medos mais profundos. O ser humano é um ser social. Desde os primórdios, pertencer a um grupo significava segurança, proteção, sobrevivência. Ser expulso da tribo era uma sentença de morte. Esse medo ancestral da exclusão ainda ecoa em nosso DNA emocional. O medo de ficar sozinho, de ser o pária, o rejeitado, é um motor poderoso que nos leva a aceitar situações inaceitáveis. Muitas vezes, essa insistência é alimentada pela esperança. A esperança de que, se tentarmos mais um pouco, se formos um pouco melhores, um pouco mais interessantes, a porta finalmente se abrirá. Talvez eles não me conheçam direito ainda, pensamos. Se eu mostrar essa minha qualidade, eles vão gostar de mim.
Essa é a armadilha do e se. Ela nos mantém presos a um futuro hipotético que talvez nunca chegue, enquanto o presente real nos machuca continuamente. É como um jogador que continua apostando na mesma máquina que nunca dá o prêmio, acreditando que a próxima jogada será a vencedora. Outra raiz profunda é o que os psicólogos chamam de falácia do custo irrecuperável. Nós já investimos tanto tempo, tanta energia emocional, tantas lágrimas naquela amizade, naquele relacionamento, naquele emprego, que desistir parece um desperdício. Eu já aguentei tanto, não posso desistir agora, dizemos a nós mesmos. Mas isso é uma lógica falha. Continuar investindo em algo que não tem retorno não recupera o que foi perdido, apenas aprofunda o prejuízo. A decisão mais inteligente, embora muitas vezes a mais difícil, é reconhecer a perda e cortar os laços para evitar um sofrimento ainda maior. Parar de cavar quando você já está dentro de um buraco. E, claro, há a questão da autoestima. Quando nossa autoavaliação depende do olhar do outro, a rejeição se torna uma anulação de quem somos. Insistir, nesse caso, é uma tentativa desesperada de provar nosso próprio valor, não apenas para os outros, mas para nós mesmos. Se eu conseguir que eles me aceitem, então eu sou valioso. É colocar a chave da nossa felicidade e da nossa identidade no bolso de outra pessoa. E essa é a forma mais perigosa de viver, porque nos tornamos reféns da aprovação alheia. O estoicismo e a arte de aceitar o que não podemos mudar. É aqui que a sabedoria antiga, especialmente o estoicismo, nos oferece uma bússola incrivelmente poderosa. Um dos princípios fundamentais do estoicismo, popularizado por filósofos como Epíteto e Marco Aurélio, é a dicotomia do controle. A ideia é simples, mas profundamente transformadora. Algumas coisas na vida estão sob nosso controle, e outras não. A nossa paz interior e a nossa sabedoria residem em saber distinguir entre as duas e agir de acordo. Pense nisso aplicado à nossa situação. Você pode controlar suas ações, suas intenções, sua gentileza, seu esforço para se conectar. Você pode ser a pessoa mais incrível do mundo. No entanto, você não pode, de forma alguma, controlar como a outra pessoa irá receber isso. Você não pode controlar os sentimentos dela, as percepções dela, as prioridades dela ou se ela terá ou não espaço para você na vida dela. Isso está completamente fora do seu controle. Insistir onde não há espaço é, na essência, uma luta fútil contra o que não podemos mudar. É tentar forçar a vontade alheia, é quebrar a dicotomia do controle e, consequentemente, gerar uma imensa frustração e sofrimento. Os estoicos nos ensinam que a sabedoria não está em mudar o mundo externo à força, mas em ajustar o nosso mundo interno. A aceitação, para o estoico, não é passividade ou resignação. É um ato de poder. É dizer, isto é como as coisas são. Os sentimentos desta pessoa ou a dinâmica deste grupo estão fora do meu controle. O que está sob meu controle é a minha resposta a esta realidade. E a minha resposta será proteger minha paz, minha dignidade e meu tempo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. Quando você para de lutar para mudar a opinião dos outros sobre você e foca em fortalecer a sua própria mente, a sua própria resiliência, algo mágico acontece. O poder que eles tinham sobre você se dissipa. A necessidade da validação deles desaparece, porque você encontra a validação dentro de si mesmo. A decisão de ir embora deixa de ser um ato de derrota e se torna um ato de autodomínio. Você não está sendo rejeitado, você está escolhendo não participar de um jogo que não pode vencer e que não vale a pena ser jogado. Sinais claros de que não há espaço para você. Tudo bem, a filosofia é linda, mas como isso se parece na prática? Como saber, sem sombra de dúvida, que é hora de parar de insistir? Existem sinais, muitas vezes sutis, mas consistentes. Aprender a lê-los é uma habilidade de autopreservação. O primeiro sinal é o da energia unilateral. Você é sempre quem inicia o contato? Quem manda a primeira mensagem? Quem sugere o encontro? Quem se esforça para manter a conversa fluindo? Relacionamentos saudáveis são uma via de mão dupla. Se você sente que está constantemente empurrando uma pedra morro acima sozinho, enquanto a outra parte está parada ou até mesmo a empurrando para baixo, isso é um sinal claro. A reciprocidade não é uma opção, é a base de qualquer conexão verdadeira. O segundo sinal é a sensação de ser constantemente interrompido ou ter suas opiniões minimizadas. Você começa a contar uma história e alguém corta você para falar de outra coisa. Você compartilha uma conquista e a resposta é morna ou o assunto é mudado rapidamente. Você dá uma ideia e ela é ignorada.
mas minutos depois, outra pessoa diz algo semelhante e é aplaudida. Isso não é apenas falta de educação, é uma mensagem clara de que sua voz não é valorizada naquele espaço. O terceiro sinal, e talvez o mais importante, é como você se sente depois de interagir com essas pessoas. Você sai se sentindo energizado, inspirado e feliz? Ou você sai se sentindo drenado, inseguro e questionando seu próprio valor? Nosso corpo e nossas emoções são radares incrivelmente precisos. Se um ambiente ou um relacionamento consistentemente te deixa com um gosto amargo na boca e um peso no coração, preste atenção. Seu sistema está te dizendo: perigo. Este lugar não é seguro para o seu bem-estar emocional. Outros sinais incluem: nunca ser convidado para os encontros internos do grupo, sentir que você está sempre por fora das piadas internas, perceber que seus momentos de vulnerabilidade são recebidos com desconforto ou indiferença, e a sensação geral de que você precisa usar uma máscara para ser, no mínimo, tolerado. Juntos, esses sinais pintam um quadro claro. Não é sua imaginação. Não é você sendo sensível demais. É a realidade daquele espaço gritando: não há lugar para você aqui. E a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é ouvir. A diferença crucial entre persistência e teimosia. Nossa cultura glorifica a persistência. Nunca desista, lute pelos seus sonhos. E isso é um conselho valioso quando se trata de nossos objetivos, de nossas carreiras, de aprender uma nova habilidade. A persistência em nossos projetos é uma virtude. No entanto, quando aplicamos essa mesma lógica a relacionamentos onde não somos queridos, a persistência se transforma em teimosia autodestrutiva. A persistência é lutar por algo que é possível, mesmo que seja difícil. É regar uma semente em solo fértil, sabendo que com tempo e cuidado, ela pode florescer. A teimosia, no contexto das relações humanas, é tentar regar uma semente plantada no concreto. Não importa quanta água, quanto sol ou quanto adubo você jogue ali, ela não vai crescer. O problema não é o seu esforço, o problema é o terreno. Saber a diferença entre os dois é um sinal de maturidade emocional. A persistência é movida pela esperança baseada em sinais positivos, mesmo que pequenos. A teimosia é movida pelo ego e pelo medo, ignorando todos os sinais negativos. É o ego que diz: eu vou fazê-los gostar de mim. Eu não aceito a derrota. É o medo que sussurra: se eu desistir daqui, não terei mais nada. A sabedoria está em avaliar o terreno. Há algum sinal de reciprocidade? Houve algum momento de conexão genuína que justifique o investimento contínuo? Ou a interação tem sido consistentemente unilateral e frustrante? A persistência saudável envolve reavaliar a estratégia, tentar uma nova abordagem. A teimosia é fazer a mesma coisa repetidamente, esperando um resultado diferente, a definição clássica de insanidade. Quando você desiste de um espaço que não te cabe, você não está desistindo de si mesmo. Pelo contrário, você está persistindo na busca por sua própria felicidade. Você está persistindo na crença de que você merece mais. Você está abandonando uma batalha perdida para poder lutar as batalhas que realmente importam. A construção da sua autoestima, a busca por seus verdadeiros interesses e a criação de espaço para que as pessoas certas possam entrar na sua vida. Deixar de ser teimoso em relação aos outros é a forma mais elevada de ser persistente consigo mesmo. A solidão versus solitude, reenquadrando o medo de ficar sozinho. Um dos maiores freios que nos impede de deixar lugares onde não somos bem-vindos é o medo avassalador da solidão. A ideia de não ter aquele grupo, aquele amigo, aquele parceiro, mesmo que a relação seja tóxica, parece pior do que a dor de permanecer. Preferimos a agonia familiar da exclusão dentro de um grupo à incerteza assustadora de estarmos por conta própria. Mas aqui, precisamos fazer uma das distinções mais libertadoras que a inteligência emocional nos oferece: a diferença entre solidão e solitude. A solidão é um estado negativo. É a dor de se sentir isolado, desconectado, indesejado. É uma sensação de falta. Muitas vezes, sentimos solidão justamente nos lugares onde mais insistimos em ficar, pois estamos fisicamente acompanhados, mas emocionalmente sozinhos. É a solidão do não pertencimento. A solitude, por outro lado, é um estado positivo. É a escolha consciente de estar consigo mesmo. Não é uma falta, é uma presença, a sua própria. A solitude é o espaço que você cria para se ouvir, para se conhecer, para se curar, para se nutrir. É estar em paz na sua própria companhia. É onde você se reconecta com seus próprios pensamentos, seus próprios gostos, seus próprios sonhos, sem o ruído e a interferência das expectativas alheias.
Quando você toma a decisão corajosa de sair de um lugar que não lhe serve, você não está se sentenciando à solidão. Você está, na verdade, abrindo a porta para a solitude. Sim, pode haver um período de transição que se sinta solitário. É o luto pelo que não foi, pela esperança que morreu. Mas se você atravessar esse período com autocompaixão, o que o espera do outro lado é a beleza da solitude. É na solitude que você redescobre quem você era antes de começar a se moldar para caber nos outros. É na solitude que você pode explorar novos hobbies, ler aquele livro, ouvir aquela música, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. É na solitude que sua autoestima, que antes dependia da validação externa, começa a crescer a partir de uma fonte interna, muito mais estável e poderosa. Então, da próxima vez que o medo da solidão paralisar você, reenquadre-o, pense: eu não estou escolhendo a solidão, estou escolhendo a solitude. Estou escolhendo a mim mesmo. Estou escolhendo a paz. Abrace esse tempo consigo mesmo como um presente, um retiro para a alma. E o paradoxo maravilhoso é que, quando você se torna confortável e feliz na sua própria solitude, você se torna magneticamente atraente para conexões saudáveis e genuínas. Pessoas inteiras são atraídas por outras pessoas inteiras, não por metades que buscam desesperadamente ser completadas. Construindo seu próprio espaço, o cultivo da autoestima. Quando paramos de gastar nossa preciosa energia tentando arrombar portas que estão trancadas para nós, uma quantidade imensa de recursos se torna disponível. O que fazer com todo esse tempo, toda essa atenção, todo esse foco que antes era direcionado para fora? A resposta é: construir o seu próprio espaço. Um espaço interno, primeiro, e depois um espaço externo que seja um reflexo do seu eu autêntico. Construir seu espaço interno começa com o autoconhecimento. Quem é você quando ninguém está olhando? O que genuinamente te alegra? O que desperta sua curiosidade? Mergulhe nessas perguntas. Comece um diário. Medite. Passe tempo na natureza. Faça uma lista de coisas que você sempre quis fazer, mas adiou, talvez porque achava que os outros zombariam ou não entenderiam. Pinte, escreva, cozinhe, dance na sala, aprenda um instrumento, estude um assunto que te fascina. Cada uma dessas atividades é um tijolo que você assenta na fundação do seu próprio lar interior. Esse processo é o verdadeiro cultivo da autoestima. A autoestima não é se achar melhor que os outros. É um profundo respeito e apreço por si mesmo. Ela floresce quando você mantém as promessas que faz a si mesmo. Quando você se propõe a ler 10 páginas de um livro por dia e cumpre, sua autoestima cresce. Quando você decide caminhar por 30 minutos e o faz, sua autoestima se fortalece. Ela é construída não em grandes saltos, mas em pequenos atos diários de autodisciplina e autorrespeito. Ao construir esse espaço interno rico e vibrante, você começa a perceber que a sua própria companhia é, na verdade, muito agradável. A necessidade de validação externa diminui drasticamente, porque você está ocupado demais vivendo uma vida que te interessa. A partir dessa força interior, você pode começar a construir seu espaço externo. Isso significa curar seu ambiente. Deixar de seguir nas redes sociais contas que te fazem sentir inadequado. Silenciar ou se afastar de pessoas que drenam sua energia. E, ativamente, procurar ambientes e pessoas que ressoam com a sua nova vibração. Inscreva-se em um curso sobre algo que você ama. Junte-se a um clube do livro, a um grupo de caminhada, a um projeto voluntário. Vá a lugares onde pessoas com interesses semelhantes ao seu se reúnem. A diferença crucial é que agora você não vai a esses lugares com a mentalidade de espero que eles gostem de mim. Você vai com a mentalidade de estou aqui para compartilhar o que eu amo, e talvez, encontrar outros que amam as mesmas coisas. A sua postura muda de suplicante para ofertante. Você não está mais tentando se encaixar. Você está simplesmente sendo, e permitindo que as conexões naturais aconteçam. A leveza de deixar ir e a coragem de encontrar sua tribo. Deixar ir é um processo. Não é como virar um interruptor. Haverá dias de dúvida, de tristeza, de nostalgia. É importante permitir-se sentir essas emoções. É o luto pela amizade que você idealizou, pelo amor que você esperava, pela comunidade que você sonhava em ter. Negar esse luto só o prolonga. Acolha a tristeza, agradeça pela lição que a experiência te trouxe, mesmo que a lição tenha sido isto não é para mim, e, gentilmente, solte. A cada dia que você escolhe não mandar aquela mensagem, não verificar aquele perfil, não se colocar em uma situação que sabe que vai te machucar, você está se fortalecendo. E, lentamente, você começará a sentir uma nova sensação, a leveza. É o alívio de não precisar mais performar.
A liberdade de não ter que andar em cascas de ovos. A paz de simplesmente ser você mesmo. Essa leveza é o prêmio pela sua coragem. E é nesse estado de autenticidade e leveza que a mágica final acontece. Você encontra a sua tribo. Quando você para de tentar ser uma cópia para agradar um grupo, o seu eu original brilha com uma luz única. E essa luz específica atrai pessoas que são fascinadas exatamente por essa luz. Pessoas que não querem que você mude nada, que celebram suas peculiaridades, que riem com você e não de você, que te ouvem com interesse genuíno e que sentem que o espaço delas é enriquecido pela sua presença. Essa é a sua tribo. E ela pode não se parecer com o que você imaginava. Pode ser menor. Pode ser mais diversa. Mas será real. As conexões serão profundas e a reciprocidade será a norma, não a exceção. Você saberá que encontrou seu lugar não porque precisou lutar para entrar, mas porque se sentiu em casa desde o primeiro momento. Então, pense em todas as portas onde você tem insistido. Nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho. Pense na energia gasta, na dignidade comprometida. Agora, imagine-se dando um passo para trás. Com calma, com sabedoria, com um profundo senso de amor próprio. Você não está desistindo. Você está se redirecionando. Você está deixando o solo infértil para trás para finalmente ir plantar seu jardim em um lugar onde o sol brilha para você e a terra está pronta para te receber. Sua retirada não é uma bandeira branca de rendição. É a sua coroação. É o ato de um soberano que retoma o controle do seu próprio reino, que é a sua vida. Não insista onde não há espaço para você, porque o universo inteiro está esperando para te dar espaço quando você, finalmente, decide ocupar o seu próprio lugar. E você? Já passou por uma situação assim? Qual foi o momento em que você percebeu que era hora de parar de insistir? Compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar o caminho de volta para si mesma. Vamos conversar e crescer juntos. Até a próxima.